Olá pessoal, nessa série de vídeos eu vou falar um pouco sobre os termos técnicos usados na área da saúde, que é um assunto, quem está chegando na semiologia, por exemplo, com certeza bate um certo desespero na hora que começa a ver aquela lista de termos para decorar, o- dá aquela sensação de que a gente não vai dar conta, né? Passei por isso, sei como é, e eu gravei essa aula com a ideia de fazer uma abordagem um pouco diferente, tá? Para a gente não só decorar os termos, mas entender de onde eles vêm. Então, eu vou falar um pouco da etimologia desses termos. E começando, né, nesse vídeo a gente vai fazer uma introdução na importância dos termos técnicos e falar um pouco sobre os radicais, os prefixos mais comuns. E depois, nos próximos vídeos, eu vou falar dos termos técnicos divididos por sistemas, né? Sistema cardiovascular, respiratório, etc. Inicialmente, qual que é a importância da gente usar termo técnico, né? Por que que na área da saúde a gente usa palavras difíceis que parecem um outro idioma, né? E parecem justamente porque elas vêm do grego, então já é praticamente um novo idioma. Por que que a gente não usa o português normal? Então, algumas coisas levam a isso. A primeira delas é reduzir a ambiguidade. É quando a gente fala, por exemplo, em cansaço, né, a palavra cansaço ela pode ter significados diferentes. Ela pode ser um cansaço generalizado, né, aquela sensação de quem está doente, não tem força, né, não consegue levantar da cama, que é uma astenia. E pode ser um cansaço, muitas vezes esse termo é usado para um cansaço para respirar, um fôlego curto, né, que a gente traduz em termo técnico como dispneia, que é um sintoma muito relacionado a doenças pulmonares e cardíacas. Então, a mesma palavra cansaço pode levar para duas linhas de investigação distintas, né? O paciente falou que tem dispneia, né, ou traduziu o que ele falou, o que ele quis dizer como dispneia, eu vou pensar em doenças cardiopulmonares, né? Falou em astenia, o leque é um pouco maior. Então, essa diferenciação, a gente traduzir o que o paciente quer dizer na hora de escrever no prontuário é importante. Uma outra coisa é que o termo técnico deixa a escrita mais concisa. Então, por exemplo, compara. O paciente refere falta de ar quando se deita no plano, necessitando dormir com a cabeceira elevada. Passou a ideia, mas eu podia traduzir isso tudo com uma palavra só. Falar, paciente refere ortopneia. Essa única palavra reduziu essa frase inteira, resumiu essa frase inteira, né? E isso vai facilitar também para a comunicação entre profissionais, né? Então, imagina você, estudante, residente, passando um caso para o preceptor. Ele não vai te perguntar: ah, o paciente falou que precisa dormir com mais de um travesseiro porque ele não consegue ficar dormindo no plano porque acaba tendo cansaço, tem dificuldade para respirar. Não, vai perguntar se o paciente tem ortopneia. E aí resposta é muito mais simples, a pergunta é muito mais rápida, a comunicação é muito mais rápida. Passando um caso por telefone ou presencialmente, tudo isso facilita muito. E esses termos, eles já remetem, alguns deles já remetem a hipóteses diagnósticas, né? Isso facilita o raciocínio clínico. É quando eu falo, paciente tem dispneia aos médios esforços, ortopneia e dispneia paroxística noturna. Nessa frase só, eu já me faz pensar muito em insuficiência cardíaca. Pode ser que não seja, mas o raciocínio já começa a ser direcionado. E por onde a gente começa, né? Eu vou nessa aula abordar aqui os radicais, os sufixos, os prefixos mais importantes, que eu acho que sabendo a formação das palavras, isso ajuda a fazer mais sinapses, mais conexões que a gente nem imaginava, com coisas que a gente nem imaginava que a gente sabia, e isso facilita muito decorar esses termos, né? Não dispensa pegar a lista e ir lendo, vendo o significado, mas já vai ser uma base pelo menos. Uma dica que eu dou também é usar flashcards, aqueles cartõezinhos, ou da maneira tradicional, né? Pegar um cartão, escrever de um lado o termo técnico e do outro o significado e ir se testando,
Ou, o que eu sugiro mais fortemente é usar algum aplicativo para isso, né? Um que eu gosto chama Anki, A-N-K-I, né? Que é um aplicativo gratuito. Você escreve, não serve só para isso, né? Mas você vai escrever o termo técnico de um lado, na ficha, o significado do outro, e aí ele vai, já embaralha para você, já vai mostrando os termos, e você coloca, foi fácil, foi difícil, né? E aí os termos mais fáceis ele vai mostrar depois, os termos mais difíceis ele vai repetindo mais cedo, e isso ajuda a decorar. É uma dica até para estudar outras disciplinas, né? Não só semiologia, não só termo técnico. Tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E eu sugiro também não só pegar a lista em ordem alfabética, mas pegar os termos conforme os sistemas, né? Conforme a área do corpo, por quê? Isso vai facilitar quando a gente for fazer o interrogatório dos diversos aparelhos, a sistematizar na nossa mente o que pode ter naquele sistema, né? Eu vou fazer perguntas de aparelho respiratório, então ajuda eu ter estudado os termos técnicos do sistema respiratório, ajuda a recordar o que eu preciso perguntar. Então, começando pelos prefixos mais comuns, o primeiro deles é o a ou an, significa ausência. Quando eu vejo a ou an na frente, eu vou pensar que é alguma coisa que deveria ter e não tem. Então, por exemplo, a palavra agenesia, né, de onde ela vem? Então, prefixo a, ausência, gênesis, significa geração, criação, né? Só lembrar aí do primeiro livro da Bíblia, que é o livro da criação, Gênesis, e o ia é um sufixo que dá uma ideia de estado, doença, né? Então, aqui seria um estado de ausência de geração. Então, por exemplo, um paciente que não tem um dos rins, ele vai ter uma agenesia renal, é uma agenesia de alguma coisa. Ou uma outra palavra, anorexia. O que ela significa? A gente lembra da doença anorexia nervosa, mas a anorexia é um sintoma também. Então, o an significa ausência, orexis significa apetite, né? E o ia, o estado de, doença de. Então, aqui é uma falta de apetite completa, né? O a dá o sentido de ausência. É diferente de uma redução parcial, um apetite um pouco diminuído, que eu vou citar mais para frente. Aqui é a ausência completa, anorexia. Um outro exemplo que eu citei no começo do vídeo é a astenia. A de ausência, stenos de força. É um vigor, dá uma sensação mais geral, não tanto, por exemplo, uma falta de força no braço esquerdo. Aí é um outro termo, seria uma paresia, uma plegia. A gente vai falar disso no vídeo de neurológico. Aqui é uma coisa mais geral. Um outro prefixo muito comum é o dis, que significa errado, alterado ou ruim. Então, um exemplo, disfagia. Dis, ruim, e o fagia significa comer, aqui no sentido de deglutição, né? Onde vocês já viram essa palavra, né? Se lembrar lá da biologia celular, o fagócito, né? As células fagocitárias são células que comem outras células, né? Então, por exemplo, macrófago, né? O macro de grande, fagos de comer. Então é o mesmo radical, né? Fagos dá o sentido de comer. Se o paciente tem uma disfagia, o que vai acontecer? Na hora que ele come, tem alguma coisa acontecendo errado. O quê? Ele engasga, ele tem dificuldade, ele sente a comida descer com um incômodo. É diferente de dor, que é um desconforto, muitas vezes querendo dizer aí ou uma obstrução ou um engasgo. Próximo prefixo, hipo. Hipo significa pouco. Então a palavra hiposmia. Hipo mais osmo mais ia. Hipo, pouco. Osmo significa cheiro, olfato, no sentido de olfato. Então aqui é uma doença, um estado de pouco cheiro. Esse é um sintoma
que ficou mais em evidência agora com a pandemia do Covid, né? Que é um sintoma muito relacionado. Na verdade, sua forma mais intensa, que é a anosmia. É o mesmo radical osmo, só que eu troquei de hipo para a, passou a ser uma ausência completa, que é só uma redução. E o contrário do hipo é o hiper, que significa muito. Né? Então, por exemplo, hiperalgesia é um estado de muita dor. Algos significa dor. Então, quando a gente tem dor de cabeça, o remédio que a gente toma é um analgésico, né? De a ausência, algésico, algos, dor. É um remédio para tirar a dor. Um sufixo relacionado é o poli, que também significa muito, mas qual que é a diferença de poli e hiper? O hiper é um muito no sentido mais de intensidade. O poli é um muito mais em quantidade. Então, por exemplo, polifagia. Fagia a gente já viu o que é, que é o ato de comer. Poli, muito, então um paciente que está comendo muito. Por exemplo, um paciente com um diabetes, uma abertura de quadro de diabetes. Um dos sintomas é a polifagia, começa a comer demais. E aqui a gente não está falando de intensidade, a gente está falando da quantidade que ele está comendo. Se a gente for falar do apetite, que está mais intenso, aí o que a gente vai falar? A gente vai falar de uma hiperorexia, né? Orexes, apetite. Então a gente tinha a anorexia, tem a hiporexia, que é pouco apetite, e tem a hiperorexia, que é muito apetite, em intensidade. Né? A gente não fala poliorexia, porque você não tem mais de um apetite, né? É um aumento em intensidade. E o contrário do poli é o óligo. O hipo deu a ideia de intensidade, o óligo é um pouco no sentido de quantidade. Então aqui, oligúria, o que ela quer dizer? Úria, vem de úron, que significa urina. Então uma oligúria significa pouca urina, uma redução do volume urinário. Percebe que não faz sentido eu falar uma hipoúria, né? Uma redução de intensidade da urina. A gente está falando em quantidade, em volume. E podemos falar também de taque e brade. Taque significa rápido. Né? Então, um exemplo, um paciente com taquicardia, cardia vem de coração. E taque rápido, coração acelerado. Né? Então, aqui a gente quer dizer mais de 100 batimentos por minuto. E o brade é o lento. Então, a gente pode falar de novo a bradicardia, né? Brade lento, cardia coração. Então, batimento lento do coração. Aqui abaixo de 50 batimentos por minuto. Próximo prefixo é o cheiro, significa seco. Vocês podem lembrar lá do ensino médio das plantas do deserto, as xerófitas, né, de plantas de clima seco. Né? Então, o cheiro, o xeros, o radical, significa seco. Xerófitas, fitos é planta, xeros, seco. É plantas de clima seco. E aqui a gente coloca o prefixo e a parte do corpo que está seca. Então, uma xeroftalmia, oftalmos, olho. Né? O oftalmologista é o médico do olho. Então, aqui é um estado de olho seco. É uma xerostomia, né? Ostomia, estoma. Estoma significa boca, né? Xerostomia, boca seca. Né? Aí vocês podem fazer o paralelo com, por exemplo, a cirurgia de colostomia. Né? Então, se eu já sei que estoma significa boca, de onde vem a palavra colostomia? Colo, de cólon, né? O intestino grosso. E aí a cirurgia que se coloca uma boca do intestino grosso para fora da parede abdominal, né? Uma comunicação com o meio externo formando uma boca. Daí que vem o nome da cirurgia. E pode, por exemplo, uma ileostomia, uma gastrostomia, quando você faz uma comunicação, uma boca daquela cavidade para o meio externo. Então, estoma, boca. Inflamação na boca, estomatite. Né? O sufixo ite significa inflamação. Então, xerostomia, boca seca. Hemo e hemato significa sangue. Então,
Hematêmese. O que significa hematêmese? Hemato, sangue, êmese significa vômito. É quando a gente está com enjoo, a gente vai na farmácia e pede um antiemético, né? Um remédio para evitar vômitos. Antiemético vem de emético de êmese, vômito. A gestante pode ter uma hiperêmese gravídica, né? Então, um aumento aí de vômitos, uma hiperêmese, né? Associada à gestação. E aqui, então, hematêmese é um vômito com sangue. Por exemplo, uma úlcera péptica que perfurou, que sangrou, uma varizes esofágicas, alguma coisa sangrando aqui no trato gastrointestinal alto, levando a vômito com sangue. Palavra hipoglicemia, de onde vem? Né? Hipo significa pouco. Glico é de glicose, é açúcar. E o emia, o sufixo emia, vem de hema, que significa sangue. Então, tudo que termina com emia refere-se a sangue. Glicemia, proteinemia, proteína no sangue. Bacteremia, bactéria no sangue. A gente não pode usar, por exemplo, a palavra glicemia para falar de concentração de glicose em outros locais, por exemplo, no líquor, né? Glicemia no líquor não existe. Glicemia é sempre no sangue. Então, hipoglicemia, pouca glicose no sangue. E aqui, um sinal também no exame físico. Hiperemia. Hiper, de aumento de intensidade, ema, de sangue. Um aumento de fluxo de sangue. Então, aqui a gente tem um aumento de fluxo de sangue para uma área específica e isso se manifesta com uma vermelhidão. Então, por exemplo, eu estou com uma inflamação na pele e ela fica vermelha, ela fica inflamada e aí eu aperto, ela fica branca e quando eu solto o dedo, volta o vermelho, né? Isso é um fluxo sanguíneo aumentado para aquele lugar, uma hiperemia, muito sangue. E a isquemia, o que significa? O isque significa retenção. Emia, sangue. Uma isquemia é quando a gente tem uma retenção de sangue. É um sangue que não está chegando num órgão. Em seguida, temos o radical reia, né, que significa corrimento ou fluxo. Então, ele é usado, por exemplo, na palavra rinorreia. Rino significa nariz, né? O procedimento, por exemplo, cirurgia plástica no nariz é uma rinoplastia. Então, uma rinorreia é um corrimento que vem do nariz, né? Então, o nariz escorrendo. E a diarreia? Diarreia vem de dia mais reia. Dia significa através de, entre. Então, é um fluxo através de. Em seguida, temos aí o prefixo meno. Meno significa menstruação. Da palavra em grego, vem de mene, lua, e men significa mês, né? O mês, pensando aí no calendário lunar, né? E em latim, mensis significa mês e menstruus significa mensal. Né? Então, menstruação vem de menstruus, que significa mensal. Em inglês, a palavra para menstruação é menses, uma amenorreia, né? A ausência. Meno, a gente sabe agora que é menstruação. E reia, a gente viu que é o fluxo, né? Então, a amenorreia é uma ausência de fluxo menstrual. Então, isso pode ser, por exemplo, uma amenorreia primária, né? Uma mulher que nunca menstruou. Ou uma amenorreia secundária, uma mulher que menstruava e de repente parou de menstruar, né? Sem ser a menopausa, né? Que aí, menstruação, pausa de parar, né? Mas aí é fisiológico. Aqui uma amenorreia é patológico. Cialo. Cialo significa saliva. Saliva. Então a gente tem, por exemplo, cialorreia. Reia é fluxo. Saliva, cialo, saliva é um fluxo de saliva. Então, o paciente com salivação aumentada, que escorre saliva. Um fluxo de saliva. E cialodenite, por exemplo. Bom, cialo, saliva. Adeno significa glândula. E o it, ele é usado para denotar inflamação.
uma inflamação da glândula salivar. Então, com isso, concluímos esse primeiro vídeo, né? Eu quis fazer um passado geral de vários termos, vários prefixos, já dando uma pincelada em termos que vamos ver nas outras aulas, né? Isso não é nem de longe uma aula completa de termos técnicos. E aí agora, nos próximos vídeos, eu vou falando por sistemas, né? Os sintomas que existem naquele sistema e os termos técnicos adequados. Espero que o vídeo tenha ajudado um pouco, né? Eu acho que é importante saber essa formação das palavras. Se tiverem alguma palavra, alguma coisa que estiverem com dúvida de algum termo, quiserem perguntar, fiquem à vontade que eu respondo, tá? Então, até a próxima!